E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto em mais uma análise técnica. Hoje a gente vai falar sobre um assunto crítico, o gerenciamento de combustíveis modernos, mais especificamente o diesel S10. Olha, gerenciar armazenamento pode até não parecer o assunto mais empolgante do mundo, mas quando máquinas caríssimas param do nada, vira imediatamente a maior dor de cabeça do dia. Vamos desvendar exatamente por que isso acontece e, claro, como a gente pode evitar. Para começar, a gente precisa quebrar um mito. Existe uma ideia bem comum e super perigosa de que combustível guardado dura para sempre sem estragar. Lá no passado, com o diesel puramente mineral, a gente até não precisava se preocupar tanto. Só que os tempos mudaram, a química do negócio mudou. Hoje em dia, diesel parado é, na prática, uma bomba relógio. O produto perde a qualidade e o prejuízo para quem opera geradores e máquinas pesadas é enorme. Para a gente entender o cenário completo e as soluções, nossa análise de hoje vai passar por 5 passos rápidos. Vamos ver a degradação do S10, depois a linha do tempo desse processo, as melhores práticas de prevenção, a diferença de risco entre tanques aéreos e enterrados e, por fim, como funciona o processo de limpeza da Carburoil. Começando então pela seção 1, a degradação do diesel S10 e a química por trás do combustível. A grande charada aqui é a matemática da composição atual. Hoje, o diesel S10 vem com 15% de biodiesel na mistura. É o que a gente chama de B15, e a tendência é que isso suba para B16 muito em breve. Veja bem, esse lado orgânico, biológico, é excelente para o meio ambiente e para a redução de emissões. Mas tem um detalhe, ele age como uma esponja gigante. Ele puxa a umidade do ar absurdamente mais rápido que o diesel mineral, e isso prepara um cenário perfeito para o combustível degradar se a gente não ficar de olho. E adivinha? Essa umidade é o verdadeiro vilão silencioso da história. Funciona assim: o ar úmido entra no tanque, condensa na parede e desce, se misturando com o diesel. Como a água é mais pesada que o óleo, ela vai direto lá para o fundo. Lá embaixo, ela encontra a parte orgânica do biodiesel e vira um verdadeiro banquete para fungos e bactérias se multiplicarem. O resultado? A famosa borra. É uma gosma escura, uma lama super destrutiva que entope todos os filtros e com certeza faz os motores pararem de vez. Avançando agora para a seção 2, a linha do tempo. Como esse risco evolui com o passar dos dias. O que assusta é a velocidade em que tudo isso acontece. Olha só, nos primeiros 30 dias, o diesel já está absorvendo umidade e começando a oxidar. Entre 30 e 90 dias, a multiplicação daquelas bactérias vira uma bola de neve e a borra começa a se formar com força. E se o combustível passar de 90 dias lá parado, o alerta é vermelho. A borra já está consolidada, o combustível fica super ácido e o sistema de injeção das máquinas corre um sério risco de dano físico. Nesse ponto, o diesel está totalmente fora das especificações técnicas e você precisa intervir urgentemente. Indo para a seção 3, melhores práticas de prevenção. O que a gente pode fazer para proteger esse estoque? A dica de ouro, que por incrível que pareça é a mais barata e mais eficaz para evitar essa borra toda, se resume ao número 30. É simples. Você precisa ligar o gerador ou o motor por 30 minutos ou 1 hora, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Isso consome o diesel antes dele ter a chance de estragar. Manter esse giro de estoque deixa sua máquina funcionando redondinha e não dá tempo para o combustível oxidar. Agora, se você não consegue fazer esse giro toda semana, a gente precisa adotar um plano B. Os aditivos ajudam sim a estender a validade, mas tem uma regra fundamental. Eles só funcionam no produto novo, no primeiro abastecimento. Colocar aditivo em um diesel já velho não serve para absolutamente nada. Outra coisa, inspeções visuais e controle de umidade precisam ser feitos mensalmente, a cada 30 dias cravados. Deixar os tanques na sombra também ajuda muito a frear a oxidação. E para fechar a prevenção com chave de ouro, o ideal é programar uma limpeza profunda no tanque a cada 4 a 6 meses, mesmo que as coisas pareçam normais por fora. Nossa seção 4 entra num debate super importante: tanques aéreos versus enterrados e como o armazenamento muda o perigo. O lugar onde esse combustível fica muda totalmente as regras do jogo. No tanque aéreo fica muito mais fácil perceber que tem algo errado. Você tem acesso direto à parte de baixo, consegue abrir o dreno de boa e logo vê o problema. É prático. Mas no tanque enterrado, a história é outra. O único acesso é por aquelas bocas de visita lá em cima. Ou seja, a contaminação acontece no escuro, totalmente em silêncio. Você simplesmente não chega no fundo sem uma equipe especializada. É por isso que os tanques enterrados são tão traiçoeiros. A água e a borra vão se acumulando lá no fundo sem te dar o menor sinal de alerta. Ninguém desconfia de nada até o medidor dar pau ou até o filtro travar completamente porque está entupido de sujeira. E quando o problema finalmente aparece lá em cima, você pode ter certeza
O estrago lá embaixo já está gigantesco. Para piorar, tem um detalhe técnico aqui que é quase uma pegadinha. Com o passar dos anos debaixo da terra, é normal o tanque dar uma leve inclinada. Se ele inclinar justamente por lado de onde a válvula puxa o combustível, a borra vai toda para lá. E o detalhe mais assustador é que a régua de medição comum pode não detectar absolutamente nada. É por causa dessas armadilhas invisíveis que as normas, como a resolução da ANP, exigem que se faça a drenagem periódica e que se guarde os registros disso por 1 ano. É a única forma de garantir proativamente que não tem sujeira escondida. Chegando à nossa última parte, a seção 5, o processo de limpeza Carbureau Oil, a hora da intervenção. Se a prevenção falhou, a Carbureau Oil tem uma abordagem muito transparente, em 2 passos bem lógicos. Primeiro, a gente não sai limpando nada no escuro. É feita uma análise técnica gratuita, uma coleta e um teste de turbidez. Se o laudo mostrar que o diesel está perfeitinho, ótimo, nada de empurrar serviço desnecessário. O tanque está liberado. Agora, se batermos o martelo que está contaminado, aí sim a gente parte para o segundo passo, que é a intervenção de fato. E olha como a logística deles é inteligente. Para resolver de forma eficiente, eles mandam 2 caminhões especializados de uma vez só. Um chega totalmente vazio para sugar todo aquele diesel problemático, e o outro já vem cheinho de diesel novo. Enquanto o tanque é lavado por dentro com jatos de diesel sob alta pressão, e detalhe importantíssimo, sem usar uma gota de água nesse processo, os geradores ou máquinas do local já são reabastecidos. Toda a parte suja, como decantar e jogar a borra fora, é feita bem longe dali, na base. Resumindo, você não tem absolutamente 0 tempo de máquina parada. E o que acontece com aquele diesel contaminado que eles levaram? Lá na base da Carbureau Oil, o produto passa por uma superfiltragem e decantação forçada. A parte boa e limpa desse diesel vira um crédito financeiro para o seu próximo abastecimento. É uma sacada genial porque traz muita segurança. Você não corre o risco de pegar aquele combustível recém-filtrado, que ainda poderia ter alguma instabilidade, e jogar de volta num tanque que acabou de ser lavado. É garantia de tanque limpo com combustível 100% novo. Para fechar nossa análise, a verdade é que o conhecimento técnico é o seu melhor escudo contra aquelas paradas imprevistas. A química do combustível mudou e a gente não pode mais ser reativo, tem que ser proativo. Sabendo de tudo isso, da rapidez que o S10 degrada e desse perigo invisível, a pergunta que não quer calar é: o que será que está escondido, acumulando silenciosamente lá no fundo dos seus tanques de combustível neste exato momento? Fica aí a reflexão para vocês. Até a próxima!